Seja bem-vindo à Lily School. Hoje vamos falar sobre reuniões improdutivas. Quem nunca passou por isso? Quem nunca ficou estressado dentro de uma reunião? Então vamos falar como usar análise de dados, pode ser um Power BI e também dentro de eventos, reuniões, cerimônias ali no Scrum, certo? Então bora lá! Olá, meu nome é Eric, eu sou consultor da Lily School e hoje eu vou explicar para vocês por que não fazer reuniões sem dados. Então, como que eu vou mostrar isso para vocês? Através do Power BI e do Scrum, ok? Então, como que eu uso esses dados, como que eu uso o painel de dados para isso? Se eu não tenho um painel de dados, o que eu posso fazer também? É impossível acompanhar sem um Power BI? Também não é impossível, mas é importante vocês entenderem o conceito por trás disso. Se vocês não entenderem, vocês não vão ver motivos para continuar, beleza? Então, qual que é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês? Na Lily School, nós temos dois grandes pilares aqui, que é a análise de dados e a inovação. A gente acredita muito que os dois caminham em conjunto. Então não adianta nada eu analisar dados, mas não criar uma rotina de gestão ágil, de acompanhamento, de evolução. Então, de criar um protótipo dentro disso, gerar menos estresse, ter esse smart work, esse trabalho mais inteligente. Então a gente acredita muito que dentro de inovação e dados, isso caminha, é uma linha tênue ali, que é um caminho consistente para melhoria contínua. E melhoria contínua, você começa a ter uma grande evolução constante até você identificar problemas para criar inovações mais disruptivas e de automação, certo? Então, antes da gente continuar aqui, se você não é inscrito no canal, tá gostando do conteúdo, é só vir aqui embaixo, inscrever-se e se você estiver gostando mesmo, mande para um amigo que vai ajudar muito a gente. Gratidão enorme, certo? Então, aqui, o que eu queria começar mostrando para vocês? O que tem dentro do Scrum, né? Então, vou até ficar menorzinho aqui para vocês enxergarem tudo que tem aqui nos slides, beleza? Então, deixa eu sair da frente aqui. Ó, seguinte, nós temos dentro do framework Scrum, nós temos papéis, eventos e artefatos. Então, dentro de eventos, que eu queria falar para vocês sobre essa questão de reuniões, né? Tem sprint, a sprint como um todo, sprint planning, daily scrum, sprint review, sprint retrospective. Eu não vou falar sobre todas as reuniões, é só para vocês entenderem o tanto de cerimônias que existem dentro do Scrum. Então, como que eu faço esse tanto de reunião se eu não tenho objetivo bem definido, se eu não tenho como anotar as ações que estão em andamento, como definir um responsável, prazo de entrega. Então, se eu não tiver isso, não tiver um acompanhamento, não faz sentido eu ter reuniões. Então, eu ter reuniões sem isso bem definido, fica complicado. Então, com dados em mãos, tipo, qual que é o histórico? Semana passada a gente falou que ia fazer 5 ações, a gente fez quantas? Então, se eu não tenho isso medido de uma forma tangível, mensurável, começa a ficar difícil de eu acompanhar. E como que eu vejo isso, né? Por que o dado é importante dentro dessas reuniões? Por conta disso daqui. Ó, como desenvolver uma cultura ágil nos negócios? Então, tá vendo qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, ó, é o Data Driven, que é a gente ser direcionado, orientado por dados. Então, para eu ter um insight para maior compreensão de clientes, ali, ó, escala de problemas e abertura de novos fluxos de valor. Então, quem que falou isso? Foi eu, Eric? Não, não foi. Foi o Marian Temin, então, uma adaptação até da AAA Inovação. Ele coloca essa imagem, ele mostra sobre como cria essa cultura ágil, por onde ela começa. Se eu não tenho controle dos meus dados, eu não consigo identificar os problemas. Pô, eu tive um problema com o meu cliente, não consegui entregar aquilo, mas qual que foram os números? Qual o problema que teve? Foi um problema no mapeamento do processo, o indicador do processo tá legal, não tá? Eu não tenho dado, eu não tenho processo, então é difícil você começar a criar velocidade. Para você gerar velocidade, gerar escala, você precisa ter um caminho. Não adianta nada eu simplesmente querer trabalhar em cima de um problema, mas eu não tenho isso aqui muito bem definido. Então essa estrutura é extremamente importante, beleza?
Então, o que mais que eu queria falar aqui para vocês? Eu queria mostrar 2 exemplos, tá? Para ficar claro para todo mundo e para ninguém mais fazer essas reuniões sem dados, ok? Então, a situação 1 é a seguinte. Eu tenho os inputs. O que são inputs? Eu acho importante você ter essa noção de inputs e outputs, porque isso te ajuda a se orientar. Então, o que tem dentro? Por que começa a fazer uma reunião? Porque você identificou problemas. Porque, bom, ó, gente, a gente mapeou esses problemas aqui e aí nós temos os outputs. O que a gente vai fazer? Um plano de ação. Você puxa 3 pessoas. Você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, beleza? Beleza. O que acontece? Depois disso, eles marcam uma outra reunião para quê? Para uma cobrança. E aí, pessoal, foi tudo feito, só que o que acontece nessa situação 1? Ninguém anotou o que era para ser feito. Tá tudo na cabeça de todo mundo ali. Às vezes uma pessoa lembra, outra, pô, era para você ter feito isso, não fiz. E aí o que acontece? Qual que é o mais comum dentro disso? É você voltar para o plano de ação 1. Então, tipo, não caminhou muito bem, ou caminhou meia boca. Então, tipo, geralmente, pô, eu não sabia que era para ser feito isso, mas a gente conversou. Mas aonde que está anotado? Aonde que foi definido? Aonde teve um prazo de entrega daquilo? Então, o que acontece? Isso não gera, aqui ó, tem um X aqui atrás de mim, tá? Isso não gera melhoria contínua. Você não gera essa pulsação de você ter um time ali em constante evolução. Então, nessa situação 1, se você não tem dados, se você não mede, você não consegue usar o Power BI, você não consegue usar seus dados, pode ser no Excel, às vezes você está fazendo um vídeo para o YouTube. Lá no YouTube ele te entrega todos os números, a audiência, tudo. Se você não usar isso para criar plano de ação, para melhorar um vídeo aqui, você não consegue se desenvolver, beleza? Então a gente precisa ir se desenvolvendo aos poucos. Então, vamos falar agora sobre a situação 2. A situação 2, ela já é pensando numa estrutura com dados, de melhoria contínua, usando o Scrum. Então, o que seria legal? Toda reunião ter dados. Então, é muito importante fazer reuniões com dados. Então, problemas medidos por dados. Eu tenho um indicador desse processo aqui. Eu sei, pô, meu faturamento está mais baixo. Pensando num número bem tranquilo. Por quê? Aí eu preciso entender faturamento por vendedor, faturamento por loja, faturamento... Então, tem um monte de produto, por que o faturamento desse produto está ruim. Aí você entra e começa a analisar as causas raízes daqueles problemas. Por isso que é importante você ter dados em mãos e ele ser o mais intuitivo possível. Você viu que você teve que ver o faturamento, entrar para o produto, entrar para o vendedor, ver como que você chega? Você precisa ter isso de uma forma muito simples na sua mão. Se você não tiver, vai ser difícil você ter tempo para analisar esses dados. Então você precisa ter algo que facilite isso para você. Então, esse é o input. O input temos esses problemas. Os outputs é o que sai daquela reunião. Então, o objetivo é a gente definir um plano de ação. Então, a gente viu os dados, analisou eles e aí a gente teve um output, planos de ação. Então, 10 tarefas, 15 tarefas. E aí, o que a gente faz? A gente anota. A gente pega um local para anotar. Vou até compartilhar aqui com vocês para ver se a gente consegue usar. Então, pô, coloca aqui essa abordagem mais de Scrum. Vamos usar aqui o planejamento. Então, a gente pode usar aqui o Kanban aqui dentro do Scrum. Aí a gente olha aqui, pô, gente, temos o planejamento em andamento, vamos definir aqui, vamos colocar as pessoas. Nesse caso só tem eu nesse quadro, que eu coloquei para fazer um teste. Mas aqui você pode colocar o rosto das pessoas. Isso pode ser feito num papel, isso pode ser feito numa lousa, isso pode ser feito por post-it, mas o Trello também é um vídeo tranquilo. Eu vou colocar o vídeo aqui do mini curso de Trello que nós temos para facilitar a sua vida e também para você levar para o seu time, para os seus colegas aí de equipe. Então, se você definir isso aqui muito bem, você pode colocar data aqui também. Isso aqui tudo dá para você seguir essa linha de raciocínio. E aí vai estar claro para todo mundo, precisa estar visível para todo mundo. Gestão à vista, beleza? E aí, quando a gente for voltar na outra reunião, o que a gente faz? A gente analisa. Pô, gente, vamos abrir o quadro, vamos abrir os números. Será que o número lá que a gente mediu, ele melhorou? Ele era 10, ele foi para 15 ou não? Então a gente consegue fazer novas análises.
A gente consegue analisar com dados o que aconteceu com o plano de ação 1. E aí, qual que é o output? O output é o plano de ação 2. Tem uma evolução. Eu não tenho esse 1 para 1. Eu saio de 1 para 2. Eu não posso ter esse estresse, porque aquele outro jeito é muito estressante. As pessoas começam a dar pequenas muletas. Pô, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Se tiver bem definido e não deu para fazer, tudo bem, acontece. Tem problemas no dia a dia, tem incêndio, isso é normal. Mas precisa ser medido, precisa criar essa pulsação dentro dos times. Porque senão, e de forma orientada. Então, porque o problema pode acontecer, mas se for um problema medido por dado, fica muito claro para todo mundo. Todo mundo entende que precisa ser feito algo. Uma coisa que eu já vi é quando não é feito com dados, e aí a pessoa não entende o motivo de fazer aquilo. E aí isso não gera movimento nela. E aí mesmo que tenha aqui, tipo, um plano de ação, acompanhar, a pessoa não vê motivo. E aí ela fica postergando aquilo. E aí é muito estressante esse trabalho. Então é legal ter times maduros, times que olhem para dados e consigam criar ações assim em cima disso. E aí o que acontece? Aqui ao invés de ser vermelho, é verde. A gente consegue ter uma melhoria contínua, a gente consegue crescer. Então imagina se você está lá, você abre o seu painel aqui. Abrir, pô, eu tenho um time financeiro, eu quero ver como que está o contas a receber, a nossa reunião aqui semanal de contas a receber. Eu entro aqui no contas a receber, eu estou aqui em setembro, por exemplo, e aí, pô, eu sei quanto foi o total recebido, 108 mil, pô, 42 mil de inadimplente, eu estou aqui em qual dia do mês, minha taxa de inadimplência está 39, como que está a minha cobrança diária, como que está esse desenvolvimento? Pô, o meu histórico aqui de inadimplência é quanto? É 4%? Por que está 39% nesse mês? Será que meu time não está colocando isso no sistema? O que eu preciso analisar? Então, aqui embaixo é até interessante, porque aqui você consegue enxergar a distribuição dentro de pago, a receber é porque não chegou na data ainda, e de inadimplência. Então, você pega para a pessoa e fala assim, ó, pessoa número 1, como que está a cobrança? Vamos fazer a cobrança. Qual o cliente que está devendo mais? Ah, aqui atrás de mim, ó que interessante. Já tem aqui os clientes. Então aqui a gente colocou, porque foi um business case que a gente fez, mas a gente mudou o nome do cliente para preservar a carteira do nosso parceiro, ok? Mas, pô, eu olho ali e eu já tenho um norte, entendeu? Eu vou ver qual boleto, eu vou ver qual cobrança eu devo fazer através dos maiores. Não adianta nada eu ficar vendo coisas muito pequenas, porque os maiores é o que vão te dar mais retorno. É menos esforço e mais retorno. Olha o benefício que eu tenho aqui, porque a ação que eu vou fazer à tarde da cobrança, ela vai me render mais dinheiro. Então você precisa ter prioridades e dados te dá isso, beleza? Então, esse aqui foi um exemplo que eu consigo criar ações baseadas em prioridades e o que dá mais retorno com menos esforço. Lei de Pareto. Então, gente, orientação a dados. E aí, vem umas dicas aqui, dica bônus é fazer o controle do plano de ação. Já falei do mini curso de Trello aqui que eu dou uma orientação como que eu faço isso no Trello, que é uma ferramenta que é mais intuitiva, mas também o conceito que eu uso lá pode te ajudar a construir as suas reuniões. Então use dados, tem o Power BI, tem o Excel, você pode pegar o CRM que você tem aí para medir as suas vendas. No Instagram, por exemplo, sobre um time de marketing, lá tem todos os números. Lá já tem um painel de dados. No YouTube, Facebook, tudo isso tem, tem um painel de dados que já mostra métricas. Então a gente aqui da Lily School, a gente abre o nosso estúdio do YouTube, a gente olha o que aconteceu, qual hora que o nosso público fica mais online, que horas que a gente vai postar os nossos vídeos curtos, os nossos vídeos longos, porque isso é importante. Então sempre seja orientado a dados, ok? Terceiro ponto, seja consistente, crie a pulsação para gerar movimento. Então, você precisa criar essa pulsação. Seu time precisa entender que a gente está próximo, a gente precisa entender, porque senão você não tem evolução, você precisa ter melhoria contínua. Então, você precisa entender, analisar e executar. E aí você entende, analisa, executa. Então, você precisa seguir essa rotina de crescimento. O último ponto aqui é não faça reuniões sem objetivos. Então, defina um objetivo claro para aquela reunião. Lembra que é o output? Eu vou sair dessa reunião com o quê? O que eu preciso sair daqui?
Analise dados, não adianta nada ter achismo, então acontece muito, né? Mais dados, menos achismo. Mais dados, menos achismo. Então isso é muito importante. A expertise de uma pessoa que já tem um grande know-how, a pessoa tem uma experiência muito longa, ela vem com muito vício de achismo, que ela, isso aqui eu já tentei e não deu certo. Mas o que os dados dizem? Atrele essa experiência com os dados. Isso é extremamente importante. Os dois são importantes, então os dois juntos é o melhor dos mundos, ok? E aí crie tarefas com responsáveis e prazo de entrega. Não se esqueça que uma tarefa com 2 responsáveis, mesmo que eles vão trabalhar juntos, é importante colocar alguém à frente, porque senão fica o cachorro de 2 donos. A tarefa vai morrer de fome, porque senão um vai achar que o outro está fazendo e ninguém está fazendo. Então isso tem que tomar muito cuidado. Então é importante pensar dessa forma, ok? E aí, aqui uma imagem que eu gosto bastante, para eu ter melhoria de qualidade, vou até sair um pouco aqui embaixo, melhoria de qualidade. Beleza? Então o PDCA é o fluxo aí de rotina de melhoria contínua. Então não adianta nada ficar analisando, mas não criar padrões ali, para manter essa qualidade. Então esse aqui é um bônus que eu queria colocar para vocês não esquecerem. Vou melhorar o processo aqui, mas aonde que está anotado esse processo? A pessoa que vai entrar no lugar, se a pessoa for sair de férias, quem que vai substituir isso? Eu tenho tá organizado isso na minha rede, na minha nuvem? Como que está lá a área está organizada? Processos, como que está bem definido isso? Como é feito aquilo? Tem algum vídeo orientando para quem for fazer aquela tarefa? Então é importante criar padrões. Demanda tempo? Demanda, mas é um tempo que você ganha no longo prazo. Você faz uma vez, depois para você mudar de novo, demora muito. Então, pense sempre, crie essa cabeça de escalabilidade, beleza? E se você gostou do que a gente falou aqui, se inscreva no canal, coloque um comentário aqui embaixo se você gostou, coloca aqui PDCA, quem ficou até agora, coloca PDCA que a gente vai saber quem ficou até o final, certo? Então, gente, muito obrigado. Se você quiser agendar uma demonstração de Power BI, temos especialistas aqui na Lily School e para conseguir mostrar para você, se você quiser aprender mais, quiser entender mais sobre esses dashboards, é importante para a gente entender a sua realidade e ver se poderia fazer sentido para você aprender mais ou se você queria uma frente, porque a gente faz esse trabalho de consultoria também. A gente percebeu que os empresários, eles não têm tanto tempo para focar nessa análise de dados, porque precisa estudar, precisa ter alguém capacitado para tocar essa frente. E a gente percebeu isso e quer agregar para você nesse sentido, beleza? Então, muito obrigado, tamo junto. O link aqui para demonstração vou colocar aqui na descrição, tá? E valeu!